Shalom Sadikim. Meus queridos, há algumas parábolas dentro das escrituras sagradas que elas são muito complexas e de difícil compreensão. E uma dessas parábolas de difícil compreensão é a que Yeshua cita lá em Lucas, sobre o rico e Lázaro. Como compreender essa parábola no seu sentido original? O que Yeshua de fato queria dizer quando ele expressa aquela história? Uma parábola nada mais, nada menos é que algo para explicar sentidos espirituais e sentidos de cunho moral. Então, com este shiur, eu quero trazer esclarecidamente aquilo que de fato Yeshua quis expressar dentro desta parábola. Vamos lá. Nenhuma das palavras que falou Mashiach tem sido utilizadas com mais frequência para mostrar o estado dos mortos que Lucas capítulo 16, a história de Lázaro e o homem rico. Vamos ao céu e ao inferno quando morremos, segundo esta parábola? Se tentar demonstrar que essa história é uma situação real, porque se usa o nome de Lázaro, uma pessoa da Bíblia, recorde que os ensinamentos do Mashiach eram comumente apresentados como alegoria. O que ele dizia algumas vezes representava princípios com um significado mais profundo que a maneira em que se apresentava. Com demasiada frequência, suas palavras foram mal interpretadas e mal aplicadas. O relato de Lázaro e um homem rico foi também para ensinar algo mais que o estado dos mortos. O verdadeiro entendimento de suas mensagens tem sido ignoradas e esquecidos. Seu verdadeiro significado, esta parábola, em sua maior parte, tem sido distorcida. A interpretação comum é que os bons vão ao céu e os ímpios ao fogo do inferno. É contrária ao resto das escrituras sobre o tema da morte. Nenhuma interpretação pode ser exata quando se opunha a outras passagens das escrituras. Uma mensagem a um grupo de Yehudim, judeus. No capítulo 16 de Lucas, o relato começa com Yeshua falando a seus discípulos acerca do mordomo injusto. Ele conclui a parábola no verso 13 dizendo: nenhum servo pode servir a dois amos, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Elohim e a Mamon. O versículo 14 relata que os fariseus, um grupo de elite dos Yehudim e amante do dinheiro, escutou essas coisas e logo zombaram dele. A partir do verso 15, Yeshua fala esta parábola diretamente aos fariseus. É importante entendermos que seus comentários são uma afronta aos fariseus, porque a parábola é para ensinar uma verdade desagradável acerca deles. Vamos à parábola de Lázaro e o homem rico, verso por verso. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Lucas capítulo 16, versículo de número 19. O verso de abertura desta parábola aparentemente ensina que um rico vivia em esplendor e não pensava no Pai. Isso pode ser certo. Porém, o ponto é que ele não se encontrava entre os pobres, porque se vestia de púrpura, de linho fino, indicativo de riqueza e realeza. Sua comida era melhor e era mais suficiente. Ele festejava com as coisas boas da vida. Esse homem representa a rica nação judaica naquele momento.
Note em primeiro lugar que a nação judia tinha ainda o sacerdócio levítico nos dias de Machia. As 10 tribos havia sido tomadas cativas, dispersas no estrangeiro. A tribo de Yehudá se viu favorecida e era a partir da nação de Yehudá e sua linhagem real que haveria de sair os reis, como prediz Bereshit, capítulo 49, verso 8 a 12. Em segundo lugar, de acordo com Romanos, capítulo 3, versículo 1 e 2, Yehudá foi considerada especial por parte de Elohim. Então, que vantagem tem o Yehudim? Qual é o valor de estar circuncidado? Muito, em todas as maneiras. Em primeiro lugar, aos Yehudins foram confiados a vantagem do sinal do pacto, a circuncisão, no sentido que nos mostra que os Yehudins são os que têm preservado a Torá. E foi só aos Yehudins que o Criador lhe havia confiado a custódia do Tanar, primeira aliança, ou também a Bíblia hebraica. Eles haviam conservado os oráculos do Criador para o mundo inteiro. Imediatamente, antes de apresentar as parábolas, Yeshua havia dito aos fariseus que se justificavam diante dos homens para parecer piedosos. Em outras palavras, os fariseus buscavam a maneira de congraçar suas posições ante as outras pessoas. Queriam ser tomados em autoestima entre os homens, em lugar de humildade de ser servo de todos. Os fariseus queriam muito elogios, adulação e reconhecimento por parte das pessoas. Vestiam-se de púrpura e linho fino com estilo. Abrindo parêntese, quando falamos dessa parte de que os fariseus, temos que levar em conta que não eram todos os fariseus, eram sim a maioria, mas não todos. Fecha parênteses. Yehudá, com as vantagens, desprezou Machia. Yeshua tinha no verso 16: a Torá e os profetas duraram até Yohanan. Desde então é anunciado o reino de Elohim e todo homem emprega força para entrar nele. Lucas capítulo 16, versículo 16. Yeshua está dizendo aos Yehudins que ele estava ali com a mensagem do verdadeiro reino do Criador. Ele estava proclamando a si mesmo como o representante desse reino. Os Yehudins ignoravam o que ele disse e trataram de deixar de lado todos os seus ensinamentos para que pudessem eles ter preeminência. O implicou aos Yehudins no verso 18, tratando do tema do adultério, a razão por que Machia introduziu aqui esse tema tão enfático foi porque os Yehudins deveriam reconhecer que ele era o Machia. Ele representava o esposo, o noivo para o reino vindouro. Os Yehudins não o reconheceram como Machia, o rejeitaram e cometeram adultério espiritual ao estabelecer suas próprias ideias e suas próprias tradições e costumes no lugar de olhar a Torá para assegurar-se de que estiveram em harmonia com o significado e o sentido da palavra de Elohim. Os fariseus apresentavam a tribo de Yehudá, tinham a vantagem de conhecer a Torá, assim como de ser o sacerdócio no meio deles. Viviam ricamente, sua comida era melhor e mais que abundante. Faziam festas com as coisas boas da vida e tinham a chave para o conhecimento da vida por vir. Agora Yeshua entra no coração da alegoria. Havia também um certo mendigo chamado Eleazar, que jazia cheio de chagas à porta daqueles. Lucas, capítulo 16, versículo 20. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas.
Lucas capítulo 16, 20. Os homens se encontram em extremos opostos da escala social e financeira. Um desfruta das riquezas e as comodidades do mundo, enquanto o outro está unido à pobreza e à enfermidade. O homem rico tinha tudo em sua vida. O mendigo dependia das migalhas que caíam da mesa do homem rico. O mendigo nunca foi convidado a unir-se ao banquete, porém ficava na porta do homem rico. Ficava à espera de qualquer coisa que fosse deixada da casa de abundância do homem rico. Paulo, em Romanos capítulo 11, versículo 9 e 10, utiliza o mesmo símbolo da mesa para mostrar que os fariseus criam que sua prosperidade era um sinal de bênção do Criador. Por sua atitude, eles converteram sua prosperidade em uma maldição. A identidade de Lázaro. A nota de várias Bíblias mostram que o nome de Lázaro, na maioria das Bíblias, é uma contratação talmúdica do hebraico Eleazar, que significa ele tem ajudado. Aqui Eleazar, Lázaro, não foi abençoado em ser parte da família do homem rico. A ele não foi dado o alimento nem a bênção que se deu ao homem rico. Em Bereshit, capítulo de número 15, verso de número 2 a 3, há um indício de quem é esse mendigo, Lázaro, Eleazar. Então disse Abraham, Yahvé Elohim, que me has de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraham, eis que me tens dado filhos, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Bereshit, capítulo 15, verso 2 e 3. O verso 3 ele faz uma promessa a Abraham de que ele certamente terá um filho, que será o que lhe tocará a herança. Lucas capítulo 16, versículo de número 21, diz que os cães lambiam as feridas de Lázaro. Aprendemos o significado dos cães em Matitiahu, capítulo 15, verso 22 ao 26. Quando uma mulher estrangeira de Canaã buscava do Machia uma cura para sua filha, e ele a ignorou, dizendo: Eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Porém ela veio e prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, ajuda-me. E ele contestou: Mulher, não é lícito tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos da casa. Ele implica aqui que ela é uma estrangeira e os gentios eram considerados por alguns como cachorros. Este feito se explica sobre Matitiahu, capítulo 7, verso 6. O significado de Lucas, capítulo 16, versículo 21, é que Lázaro não é melhor que os outros cachorros gentios. Agora, onde foi o mendigo? Com o tempo, o mendigo morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, como diz o verso 22. Os cristãos dizem que isso significa que o mendigo foi levado para o céu pelos anjos. Falando da morte, os fariseus diriam em sua expressão idiomática que ele se senta numa posição favorecida conhecida como seio de Abraão. Se Abraão mesmo está no céu ou no paraíso, como muitos ensinam, então isso deveria ser bastante fácil de provar com exatidão pelas escrituras em Bereshit, capítulo 25, versos 7 e 9. Isso foi quando Abraão viveu 175 anos. Estes, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu 175 anos. Bereshit, capítulo 25, verso de número 7. E Abraão expirou, morrendo em boa velhice, velho e farto de dias. E foi congregado ao seu povo. Bereshit 25, 8. Isaac e Ismael, seus filhos, sepultaram-no na cova de Macpela, no campo de Efron,
filho de Zoar, Eteu, que estava em frente de Manré. Bereshit capítulo 5, verso de número 9. Portanto, vemos que Abraão foi enterrado e se uniu com seu povo. Se Lázaro estava no seio de Abraão, então estaria na cova de Macpela, no campo de Efron. Ele não está agora no céu em algum lugar do Éden. Essa lista dos mortos está de acordo com a profecia da morte de Abraão em Bereshit 15. E tu irás a teus pais em Shalom, em boa velhice serás sepultado. Bereshit capítulo 15, versículo 15. Na morte, Abraão foi unido ao seu povo, aos seus antepassados que morreram antes dele. Agora muitos assumem que Abraão estaria no céu. Porém, Yahushua mostra que os antepassados de Abraão adoraram a ídolos. Então Yahushua disse a todo o povo: assim diz o Yahvé Elohim de Israel: além do Eufrates habitaram antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Yahushua capítulo 24, versículo 2. Certamente os adoradores de ídolos não estariam no céu. Abraão foi com seus antepassados, assim diz as Escrituras. Estavam eles em um inferno, cada vez mais quente, onde se crê popularmente que vão todos os ímpios? Se é assim, Abraão estava junto com eles, junto a Lázaro. A explicação é muito simples. Eles simplesmente morreram. O significado bíblico da expressão hebraica de ser unido ao seu povo, os pobres, simplesmente quer dizer que se uniu às filas dos mortos. Abraão e Lázaro morreram e foi enterrado como foi seus pais antes dele. Ele não está no céu e nem no inferno, mas que está sepultado na terra, na espera da ressurreição. Nenhum homem foi ascendido ao céu, disse claramente o Machia em Yohanan 3. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Yohanan, capítulo de número 3, verso de número 13. Nem o rei Davi. Atos 2. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: disse o meu soberano Yahvé, disse ao meu soberano: assenta-te à minha direita. Atos capítulo 2, verso de número 34. Lucas 16, 22 continua. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Quer dizer, ambos esperam a ressurreição. Assim que não há diferença entre o rico e pobres, a morte chega a todos, inclusive aos animais. Terrilim, Salmos, capítulo 40, Salmo de número 49, versículo de número 14. As Escrituras dizem simplesmente que Abraão está morto. Em Yohanan, capítulo 8, verso 52, os Yehudins disseram a Yeshua: agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte? Yohanan capítulo 8, verso de número 52. És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? E também os profetas morreram? Quem te fazes tu ser? Yohanan capítulo 8, verso 53. Yeshua ignorou a pergunta. Seguramente, se Abraão estivesse nos céus, esta era a oportunidade perfeita para corrigi-los e dizer que Abraão não está realmente sepultado, senão que está nos céus, em algum lugar, e que sua alma está nos céus. Ele não disse nada, simplesmente procedeu em dizer que Abraão se alegrou por ver o dia de Yeshua. Na parábola, a morte indica também uma mudança de posição de ambos. Essa mudança aconteceu quando Yeshua
alimentou espiritualmente as pessoas que se assemelhariam com Lázaro. Não haviam sido devidamente entendidas, de modo que estas entraram assim no favor de Abraham, Supremo Yahvé, Ha Elohim. Será que o homem rico está no inferno? Em Lucas, capítulo de número 6, verso de número 23, temos a ressurreição do homem rico, que é a segunda vinda de Yeshua. Primeira carta de Shaul aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 15 a 17. No sepulcro, que é o verdadeiro significado da palavra grega Hades, erradamente traduzida como inferno, que esta já é uma palavra dada por Sofrônio São Jerônimo. O rico, levantando seus olhos, estando em tormento, e ver de longe Abraham e a Lázaro no seio de Abraham, o Machia no verso 22, que Lázaro foi levado pelos anjos ao seio de Abraham. Esta é a mesma expressão que Yeshua utilizou em Matitiarro, capítulo 24, verso de número 31. E ele enviará os seus anjos com rigor, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Matitiarro, capítulo 24, verso 31. Ele disse que enviaria seus anjos para reunir seus escolhidos na primeira ressurreição, antes que venha o reino de Elohim e se estabeleça sobre a terra. Lázaro havia sido contado digno dessa primeira ressurreição mencionada em Apocalipse, capítulo de número 20, verso de número 6. O reino do Criador será estabelecido em conformidade com a profecia de Yeshua em Lucas 13, 28. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraham, Isaac e Jacó, e todos os profetas no reino de Elohim, e vós lançados fora. Lucas capítulo 13, versículo 28. Obviamente o homem rico não foi contado digno de estar na primeira ressurreição e no reino de Yahvé. Estar no seio de Abraham tem o sentido de estar em uma estreita relação com alguém em um lugar. Em Gálatas 3:7, Shaul nos disse: Sabei, pois que os que são da Emuná, fé, são filhos de Abraham. As Escrituras, prevendo que o Criador justificaria aos gentios através da Emuná, pregou as boas novas a Abraham, dizendo: Em ti serão benditas todas as nações. De modo que os que são da Emuná são benditos com a Emuná de Abraham. Shaul mostra aqui o significado da promessa dada a Abraham e aos que vivem pela mesma Emuná que mostrou a Abraham. O mendigo, que era um dos fiéis, que está na primeira ressurreição, 1000 anos mais tarde, quando o homem rico voltou à vida na segunda ressurreição, vem agora Lázaro em uma posição favorecida no reino de Abraham. A angústia mental tornou sua boca seca. O verso de número 23 diz que o homem rico estava em tormento. A palavra se deriva do grego bassanon, que tem seu sentido de prova, inquisição e juízo. Em sentido figurado, significa um tormento mental, que é aonde os homens sofrerão tormento nas suas mentes, não perderão suas consciências. E em hebraico é tezarat, que significa lepra, que tem o mesmo significado. Shaul explica isso em 1 Coríntios capítulo 3, verso 12 ao 15, onde o juízo se compara com o fogo em que se põe à prova as obras para ver se são dignas de sobreviver o juízo. Percebendo ele que não está na primeira ressurreição com as promessas dadas aos fiéis, o homem rico está ansioso e tenso. Os céus da sua boca e sua língua se secaram. Ele pôde ver no verso 24 que Lázaro seja enviado a molhar a ponta de sua língua com seu dedo molhado
para refrescar sua língua, porque está em angústia nessa prova. Certamente, se isso for a chama do fogo do Gehinnom, o homem rico estaria pedindo mais que uma gota de água para sua língua. Havia pedido a gritos e jarros de água para salvá-los da chama que o consumia todo. Abraão primeiro recorda o homem rico, no verso 25, disse: Porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. Lucas capítulo 16, versículo de número 25. Que dizer provando angústia? Além disso está posto um grande abismo entre nós e vós. Lucas 16, 26. Essa brecha que está entre eles é um tipo do Vale do Jordão, sobre a qual cruzavam os que queriam ir à terra prometida. Abraão e os santos ressuscitados lhe mostram uma posição favorecida. Havendo herdado ao reino, o homem rico é excluído. Ele não tem posto o vestido das bodas, de Matitiarro 22, e é levado para fora, como mostra no verso 13. Aqui o Machia disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Matitiarro 22:13. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas. Apocalipse capítulo 3, verso 18. Na parábola, a morte só experimentar com uma mudança de posição também simboliza que aqueles líderes religiosos, falsos e erudins, morreram com respeito em teu favor de Elohim, foram rejeitados e sofreram tormentos quando os seguidores de Machia denunciaram suas más obras publicamente e experimentaram um ranger de dentes. Atos, capítulo de número 7, versículos 51 e 57. O homem rico, Yehudá, suplica por seus irmãos israelitas. No verso 27, o homem rico pede a Abraão que envie a Lázaro à casa do seu pai para falar a seus cinco irmãos, para que não terminem na mesma situação. Uma prova forte para mostrar que o homem rico representava Yehudá se encontra em Bereshit 29, onde lemos 12 tribos de Israel. Bereshit 35, 23 menciona aos 5 irmãos de Yehudá, nascido de sua mãe Leia. Todos eles representam as pessoas que têm uma verdade bíblica. A parábola de Lázaro e o homem rico trata realmente acerca de Yehudá e seus 5 irmãos, que também têm se descuidado à adoração apropriada ao Criador e caem na mesma condenação. Note a resposta de Abraão. Eles têm a Moshe e os profetas. Ouvi-los. Abraão disse ao homem rico que hoje temos nas Escrituras os escritos de Moshe e dos profetas e podemos estudá-los por nós mesmos para arrependermos. O homem rico contestou dizendo: Não, pai Abraão. Porém, se for a eles entre os mortos, ele se arrependerá. E Yehudá está seguro que seu irmão escutará somente se um se levantar dentre os mortos e for a eles com a mensagem de salvação. Note a resposta de Abraão em Lucas 16. Se não ouvem a Moshe e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Lucas 16, 31. Se o poder da palavra, daquilo que foi deixado através dos profetas e através de Moshe, não tiver poder para trazer arrependimento ao homem, não haverá possibilidade de alguém ressuscitar e trazer esse arrependimento ao coração dos pecadores. Abraão mostra claramente na parábola que quando Yeshua, o Machia, ressuscite entre os mortos como prova e testemunho, os que têm a Bíblia
não se chegará a um conhecimento salvador do Machia, porque estão demasiadamente cegos por suas tradições. Estão todos envoltos na vestidura humana de púrpura e linho fino. Esta é uma condenação aos que têm todas as vantagens de hoje, aqueles que têm a tradução da Bíblia, dicionários, léxicos, concordâncias, comentários, todas as Yehudás de estudos, têm se descuidado em ter um conhecimento da verdade, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Segunda carta de Shaul a Timóteo, capítulo 3, verso de número 7. O homem rico se dá conta de que não havia feito o que sabia que era correto fazer. Gozava da boa vida e não buscava sinceramente o caminho estreito de Elohim. Andava pelos caminhos largos, como fazem muitos nos dias de hoje. Lázaro, o gentil. Lázaro, por outra parte, representa as pessoas humildes, entre as que se agarravam a cada pedaço da verdade e vivem por ela. A parábola de Lázaro e o homem rico é uma condenação à nossa riqueza e nossa falta de disposição em seguir a verdade das Escrituras como deveríamos. No geral, as nações civilizadas na Europa têm todas as vantagens da verdade do Criador. Porém, ignoramos as nações e seguimos fazendo o que satisfaz nossos desejos carnais, cometendo adultério espiritual ao unirmos ao mundo. As 10 tribos do norte de Israel têm sido cativas, porém Yehudá, junto com parte da tribo de Benjamim e os sacerdotes de Levi, foi deixado em Jerusalém. Foi Yehudá a quem se deu o centro e manteve o legado real de acordo com as promessas de Elohim. Eram os Yehudins os que tinham as escrituras do Taná, a Torá, e a eles deu as promessas. Então eles deviam compartilhar com os demais, mas não guarda todas as bênçãos para eles. Mesmo assim, que eles descreve como vestido com roupas de realizar e comendo bem a cada dia. O que diz a parábola e o que não diz? Está Abraão no céu? Esta parábola é outra maneira de dizermos que Lázaro, depois de tudo que foi aos céus? E Yeshua mesmo disse: ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Yohanan, capítulo 3, versículo 13. O Machia é chamado o primogênito dos mortos em Apocalipse. E da parte de Yeshua HaMashiach, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Se ele é chamado o primeiro que foi levantado da morte, nenhuma outra pessoa do Tanar pode ter sido levantado antes dele. Porém, eles receberam a promessa da vida eterna. Em Hebreus 11, os justos patriarcas e os profetas, lemos que morreram sem ter recebido o prometido. Verso 13 e 19. Abraão e os outros se asseguraram em um lugar no reino. Porém, segundo os mortos da terra, sejam levantados na segunda vinda do Machia. No momento, em um abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. 1 Coríntios capítulo 15, verso 52. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isto. Yohanan 13, 28. Porque como Yehudá tinha a bolsa, pensava alguns que Yeshua lhe tinha dito: compra o que nos é necessário para a festa, ou
alguma coisa ou que desse alguma coisa aos pobres. Yohanan 13:29. Quando um morre, seu pensamento e sua consciência são parados, porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro, quem te louvará? Tehillim, Tehillim número 6, versículo 5. Os mortos sabem alguma coisa? Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Eclesiastes capítulo 9, versículo 5. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. A parábola de Lázaro e o homem rico demonstra que não podemos ser maus e regozijarmos-nos em nossas próprias riquezas. Devemos ser canal da palavra do Criador aos demais, saindo a compartilhar a bendita boas novas do reino verdadeiro e da parte que o homem pode ter nele. Esta poderia ser melhor chamada a parábola dos 6 irmãos, sendo o 6 o número do homem, com seu ponto de vista carnal. A lição é olhar mais além dessa vida, olhar Yeshua, o Mashiach, perseguição, objetivos espirituais que trazem vida eterna. Se queremos entrar na vida, guardamos os seus mandamentos. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Matitiahu, capítulo 19, verso de número 17. Então, meus queridos, aqui está a elucidação dessa parábola. Não temos nenhuma dúvida daquilo que Yeshua quis dizer ao fazer a referência entre o rico e Lázaro. Que o eterno bendito seja ele, possa vos abençoar em nome do seu amado filho Yeshua HaMashiach.